Glória a Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Amém. Queridos, tem uma mensagem para o nosso coração hoje e eu gostaria que você aí possa abrir a sua Bíblia, seja ela física ou digital, né? Muita gente tem a Bíblia aí no celular. Vamos lá para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13, tá? Dê um título para essa mensagem. Cadê a Sara? Está aqui, a Sara tá chegando aqui, ela está bem aí na porta. O tema dessa mensagem era frutificar ou perecer. Aí a Sarandinha está muito pesado, misericórdia. Aí, então, eu dei outro título para essa mensagem. Chamados para frutificar. Repita comigo. Chamados para frutificar. Melhorou, gente? Tem ela aí, amor. Você me fez mudar o tema da mensagem, né? Mas vamos ler, queridos, a palavra de Deus no capítulo 13, tá? Capítulo 13, versículo 6. Antes de ler aqui a palavra de Deus, deixa eu ver aqui se todos os líderes do setor Power estão aqui presentes. Deixa eu ver. A Aninha está aqui, Felipe, Alexia, Sarinha, Rebeca e Beto ali, ó. Todos, né? Todos estão aqui, olha só que bênção. Eu peço para que vocês, depois do Tadel, possam vir aqui na frente para a gente fazer uma reunião de 2 minutinhos, tá? Bem rapidinho, para passar uma informação para vocês. Vamos lá, queridos. Versículo 6 do capítulo 13 do Evangelho segundo Lucas. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, em algumas versões tem jardineiro, né? Tem alguma versão aí que você está lendo, tem jardineiro, estou lendo na versão Ara. Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que esta ela ainda ocupando inutilmente a terra. Versículo 8. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma pequena oração. Pai, pedimos para que o Senhor possa, ó Deus, nos instruir, nos ensinar, nos exortar por meio de Tua palavra, Senhor. Estamos aqui expostos e com os corações abertos para ouvir e compreender, Senhor, porque Tua palavra diz que quando ouvimos e compreendemos, nós crescemos e frutificamos. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, não há um meio termo quando se trata no contexto do reino de Deus. Por isso que eu ia colocar o tema frutificar ou perecer. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus de mortos, ele é um Deus de vivos. O nosso Deus não é o Deus da infertilidade. Nosso Deus é um Deus da fertilidade, né? Onde lá no início a gente já via, né? Sede o quê? Fecundos, né? Multiplicai. Então o nosso Deus, ele é um Deus onde alguém disse, né? Alguém disse que a infertilidade se aproximou de Deus e logo deu filhos, né? Então nós precisamos entender que com Deus ou frutificamos ou perecemos. Deus, ele não é um Deus de cristãos estáticos, sabe? Aquele cristão de enfeite. Deus não é Deus de igrejas que cumprem um papel de museu, que está ali para enfeitar o ambiente. Não, Deus quer ver a sua igreja e os seus filhos frutificarem. Amém? Amém. Interessante que as esposas dos patriarcas, né? Vamos lá, quem são os patriarcas? Abraão, Isaac e as esposas. Eu ouvi Ruth, pastor, você ouviu também?
Raquel e Rebeca, né? Sara, Rebeca e Raquel. Não, e a Lia também. Mas, queridos, vocês já se atentaram ao fato de que todas as três eram estéreis? Vocês já observaram isso na Bíblia? E todas três viveram um milagre. Tiveram filhos, né? Porque com Deus, queridos, não há infertilidade. Com Deus, nós crescemos, frutificamos e geramos. E olha só, para aquela época, a mulher ser estéril era uma dor muito grande para elas, né? E você vê vários relatos, vários testemunhos de mulheres que, ao se depararem com Deus, ao se comprometerem em buscar a Deus, viveram um milagre poderoso, não é verdade? Então, nosso Deus é esse Deus que realmente nos faz frutificar, gerar. Infelizmente, há muitos cristãos, líderes, ministérios, igrejas que estão esterilizadas, irmãos. Que estão inférteis, que não frutificam, não crescem. Quantas igrejas, principalmente ali quando você olha para a Europa, quantas igrejas hoje são meramente museus, né? Onde só ocupa ali a estética do lugar. Poxa, olha aqui, esse lugar aqui um dia foi um lugar onde vários homens de Deus pregaram e aconteceram. Mas hoje em dia está só ali como uma espécie de museu. Infelizmente. Infelizmente, não aqui em nome de Jesus, mas existem muitos líderes aí de life, de célula, que pararam de frutificar, de crescer. Há muitos pastores que estagnaram, que estão realmente infrutíferos. Em contrapartida, há muitos também homens de Deus, mulheres de Deus, ministérios, igrejas que estão crescendo, crescendo e frutificando. Amém? Diga assim, somos uma família que não para de crescer. Glória a Deus, queridos. Infelizmente, como eu falei, há muitas igrejas, muitos cristãos que realmente estão infrutíferos. Porém, em contrapartida, como falei, somos uma família e outros ministérios também estão crescendo, crescendo e frutificando. Desde 1976, né? Eu acho, será que já chegamos a mais de 1.000 igrejas, pastores? Ainda não, né? Mas o último relatório, 876 que eu vi, o último relatório. Então, olha só quantas igrejas já foram plantadas, né, por meio desse ministério e quantos líderes levantados, né? Então, cadê os líderes aqui de life? Glória a Deus, olha só, você está nesse hall aí de pessoas que estão frutificando e crescendo. Éramos um life aqui, né, pastor? O Life Alpha. Hoje somos 12 lives. Glória a Deus. 12 líderes, gente. Que poderoso. Você fica feliz por isso? Glória a Deus. Então, eu quero trazer alguns pontos aqui, com base nesse texto que lemos, de Lucas, capítulo 13, algumas lições para nós, tá? E o primeiro ponto anote aí que você que gosta de anotar, se você não gosta de anotar, aprenda a gostar, amém? O primeiro ponto o pecado é o anticoncepcional mais eficaz. O pecado é o anticoncepcional mais eficaz. Claro que estou falando no sentido figurado, né, queridos? Porque, veja, o versículo 6 diz o seguinte: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua via e, vindo procurar fruto, nela não achou. Essa parábola, queridos, se você olhar para o contexto dela, os versículos anteriores, é claro que a interpretação direta aqui desse texto é referente aos judeus, a Israel. Porque nos versículos 1, 2, 3 e 4, Jesus faz a seguinte abordagem. Os judeus tinham a ideia de que, no texto, nós observamos que ele vai relatar alguns desastres. Os galileus que sofreram, se você olhar aí depois com calma, você vai entender melhor, que sofreram, a ideia, vou resumir, tá? Para mim não se alongar muito. Esses irmãos aqui relatados no texto, eles sofreram uma espécie de desastre, tá?
tanto os galileus como umas pessoas aqui que a torre de Siloé caiu sobre elas. Então, é um desastre. E aí, olha o pensamento de alguns judeus e de alguns líderes da época. Rapaz, esse desastre aconteceu porque essa pessoa estava vivendo uma vida de pecado assim horrível. Ou seja, resumindo, aqueles sujeitos eram mais pecadores do que nós. Então Jesus vai fazer a seguinte abordagem. Olha só, não existe isso não, meu campeão. Aquele pessoal que pereceu, todos aqui que não se arrependerem, sofrerão de igual modo. Ou seja, irão perecer também, no sentido espiritual da coisa também. Ou seja, Jesus colocou todos no que nós chamamos ali da teologia paulina, né? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram. Não existe fulano aqui é mais pecador do que eu, aquele é mais pecador do que fulano. Não existe. Ou seja, aí Jesus já conta essa parábola na sequência. Para o quê? Para trazer essa ilustração para, de alguma forma, eles perceberem a ideia do que Jesus está querendo falar. Então, o dono da vinha estava vindo já há quantos anos? 3 anos. E o que? Não encontrava frutos. Então, ou seja, Deus ali vindo ao seu povo, ao povo de Israel, por meio dos seus profetas, por meio da lei, e ali vindo. E o povo não se arrependendo. Se você tem a Bíblia do Jimmy Swaggart, né, que é a Bíblia do expositor, eu achei interessante ilustrar. A ideia que ele trouxe, que foi exatamente os 3 anos de ministério de Jesus, né? Os 3 anos que o dono da via vem. Então, Jesus ali nos seus 3 anos de ministério pregando, infelizmente muitos judeus não se arrependeram. Então, ou seja, a ideia é que o povo de Israel não estava dando fruto por conta de quê? Do pecado. Amém? Então essa era a ideia. Ou seja, o pecado, queridos, ele é o anticoncepcional mais eficaz. Ou seja, viver uma vida de pecado vai nos levar à esterilidade, a sermos infrutíferos, a não gerar filhos. E aí, vocês sabem, né? As mulheres entendem mais que há vários métodos, né, de contraceptivos, né? Onde a pessoa... E eles são, de alguma forma, têm as suas fragilidades, correto? A gente conhece pessoas que usavam tal método e mesmo assim acabou engravidando. Só que o pecado, queridos, ele é extremamente eficaz. Se um cristão não viver uma vida contrita, arrependida, se ele viver em pecado, ele não vai frutificar. Ele não vai gerar. Ele não vai conseguir gerar não só frutos dignos de arrependimento, como também não vai crescer, não vai frutificar na proposta que Deus tem para aquele cristão. Amém? Então, o arrependimento é jogar fora esse anticoncepcional. Então, arrepender-se dos pecados é jogar fora esse método contraceptivo. Então, eu acho que essa é a principal ideia que nós precisamos ter para frutificarmos. Assim, poxa, o que eu preciso para crescer, para frutificar? É nós não negociarmos com o pecado. Amém, queridos? Não podemos ter pecados de estimação. Não podemos ter este método anticoncepcional, contraceptivo, que realmente tem atrapalhado o crescimento de muitas igrejas. Igrejas que toleram o pecado. Igrejas que passam a mão na cabeça de pessoas que vivem uma vida de pecado. E nós acreditamos e nós cremos que a palavra é verdadeira, ela é eficaz, ela é suficiente e nós vamos pregar ela, amém? Quantos pastores estão com medo de pregar contra o pecado, queridos? Porque abriu uma igreja na esquina da dele e se ele pregar contra o pecado, aquele irmão vai ficar chateado e vai para a igreja do outro. Não tem pessoas assim hoje em dia que foi profetizado pelo apóstolo Paulo? Que eles procurarão os seus mestres, né? Porque vão pregar aquilo que eles gostam e não serão confrontados. Então nós precisamos realmente não, de forma nenhuma, negociar com o pecado. Segundo ponto.
quando não frutificamos, somos inúteis. Eita, é pesado, né? Mas é uma verdade. Veja comigo aí o versículo 5, tá? Ou versículo 7. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Pode cortá-la, para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Ou seja, o dono da vinha chegou ali, rapaz, já tem 3 anos que eu venho aqui, e nada de frutos. Pode cortar. Essa árvore está ocupando um espaço aqui, está sendo inútil. Por quê, queridos? Agora imagina comigo. Imagina um empresário e ele contrata um funcionário e esse funcionário não atende com os seus os seus deveres, ele foi contratado para fazer aquilo, mas ele não corresponde. Você, como empresário, você vai segurar esse funcionário na sua empresa? Repita comigo. Ou perguntando para você vai segurar essa pessoa? De forma nenhuma, né? Você contratou a pessoa para fazer aquela função. Ela precisa fazer aquela função. Imagina você comprar um produto, um produto eletrônico, alguma coisa, e você quer que aquele produto cumpra o objetivo pelo qual ele foi criado. Sim ou não? Se você comprar um airfry, sei lá, vai. Aí você liga a airfry. A airfry não cumpre com o objetivo dela. E aí você compra o seu fogão, mas o seu fogão também está dando problema. Pergunta, você vai ficar com esse aparelho em casa? O que é que você vai fazer? Você vai tomar uma atitude, você vai devolver, você vai querer outro. Você não vai ficar com aquele objeto ali tomando um espaço, né, que não cumpre o papel dele. Você já viu aquelas pessoas que são os acumuladores? Quem já viu? Tem até um programa, né? Rapaz, você entra na casa da pessoa, é tanta coisa ali que não tem sentido nenhum aquilo tá ali. Não cumpre mais com o papel dele. E a pessoa acumula, e acumula, e acumula. E aí não, mas isso aqui tem um valor sentimental. Mas isso aqui foi voinha que me deu. Foi papai que comprou para mim quando eu tinha 1 ano. Isso aqui foi o meu primeiro presente. E aí ela vai acumulando, ela vai acumulando, ela vai... Querido, se a gente parar para pensar, existem muitos ministérios assim. Rapaz, ali é o fulano, foi o primeiro membro da igreja. Tem 55 anos de crente, mas não ganhou uma vida para Jesus. Aí tem aquele ali que... Aí é um acumulador de gente que não frutifica. Nós não podemos ter esse tipo de sentimento em nosso coração, queridos. Nós precisamos entender essa verdade. Ou frutificamos, ou o Senhor irá cortar. E aí, sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós somos brandos com nós mesmos. Somos brandos demais, queridos. Sabe, a gente não aceita receber um produto que não funciona. A gente devolve. A gente quer o nosso dinheiro de volta. E tem gente que faz barraco, né? Eu não quero andar nesse carro porque eu vou colocar minha vida em risco. E você não está certo. Mas muitos cristãos não fazem essa reflexão consigo mesmo. Eu estou frutificando? Eu estou cumprindo com o papel pelo qual fui chamado? Eu e você, nós temos o objetivo de ser o quê? Sal e luz da terra, correto? Amém. Por que muitas pessoas não estão cumprindo com esse objetivo? Por que muitas pessoas estão fazendo como Jesus falou? Olha, não se põe a vela debaixo da mesa, meu amigo. Não se põe a cidade tem que ficar aqui, em destaque, para cumprir o objetivo dela. Então, se o sal não der o sabor, o que vai acontecer, queridos? Então, nós precisamos ser um pouquinho, assim, sabe, mais duros consigo mesmo. Assim, rapaz, eu preciso fazer essa reflexão comigo mesmo e ser um pouquinho mais duro, porque Deus não há meio termo. Ou frutifica ou ele corta. Amém? Vamos fazer essa reflexão. Nossa vida tem sido útil? Ou nós estamos ocupando inutilmente um espaço?
O nosso life tem sido útil? Ou ele está ocupando inutilmente um espaço? O nosso discipulado tem sido útil? Tem tido frutos? Porque quantas pessoas, queridos, entra ano e sai ano e não muda. Então nós precisamos fazer essa reflexão e pensarmos: estamos ocupando um espaço inutilmente? Se fala tanto hoje, né, sobre nós ocuparmos os espaços na sociedade. A teologia dos 7 montes. Mas muitas vezes esses espaços são ocupados nominalmente. Tem um crente ali, tem um life ali, tem uma igreja ali. Mas o que diferente esses cristãos estão fazendo ali? Eles estão impactando de que forma aquele lugar, aquele condomínio, aquele bairro, aquela cidade? Vocês estão me entendendo? Amém? Nós estamos impactando essa cidade, amém? A Paz Church vai impactar João Pessoa e toda a Paraíba em nome de Jesus. Amém. Terceiro ponto, é tempo de tomar atitudes. É tempo de tomar atitudes. Veja comigo aí o versículo 8. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Então, olha só. A gente observa um tempo de misericórdia, né? Por parte do dono da vinha. Já era 3 anos que ele visitava o negócio e não dava fruto. E daí o jardineiro, o viticultor, como está aqui na minha versão, ele pede o quê? Mais um tempo, né? E aí você percebe uma espécie de urgência por parte do sujeito que cuidava ali. E ele, olha, me dá mais um ano. Por quê? Porque eu vou cuidar, eu vou cavar aqui ao redor e eu vou adubar esse negócio. E se não dar fruto aqui, beleza, a gente vai cortar. E aí, queridos, o tempo é hoje, o tempo é agora. Amém? Nós precisamos olhar e enxergar o que Deus está nos dizendo. Fulano, isso aqui está infrutífero na sua vida. E aí, o que a gente faz? E aí a gente precisa tomar essa decisão aqui, como esse sujeito. Rapaz, Senhor, tem misericórdia, me dá mais um tempo para me resolver isso. Existem coisas, querido, que nós precisamos tomar atitudes mais, sabe, atitudes de urgência. O tempo é hoje, o tempo é agora. E não adiar e não procrastinar. E aqui, claro, né, na tradução, na interpretação, seria o quê? As pessoas que não se arrependerem, no juízo final, não haverá misericórdia, queridos. Após a morte, a pessoa não vai chegar para Deus e falar assim: oh Deus, agora eu reconheço verdadeiramente que o Senhor é o Senhor. Não haverá, queridos, não haverá mais oportunidade. Não haverá mais misericórdia. Então, quantas pessoas que estão adiando. Rapaz, quando eu completar 20 anos, eu vou resolver ser crente. Aí eu vou curtir a minha juventude, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quem já se deparou com esse tipo de pessoas? Eu já, queridos, que a pessoa fala assim: rapaz, eu sou tão novo. Acho que quando eu tiver, assim, sei lá, uns 35, eu vou para a igreja, me aquietar, arrumar uma mulher, arrumar um marido. Eu já vi isso, gente. Sabe-se lá quando essa pessoa vai estar viva até lá, né, pastor? Então, o tempo é hoje, o tempo é agora da gente tomar uma atitude em relação àquilo que não está frutificando em nossa vida. E aí você faz a reflexão daquilo que Deus tem lhe falado. Deus fala comigo. Irmãos, essa mensagem aqui, em primeiro lugar, é para mim. Deus me fala, Deus fala para a minha família: Andinho, tem que consertar isso. Andinho, isso aqui não está dando fruto. Tome essa atitude. Então, primeiramente, é para mim essa mensagem, queridos. E você faça a sua reflexão. Aquilo que não está frutificando na sua vida, o Senhor te dá a oportunidade hoje de tomar uma atitude. Glória a Deus. Nós precisamos escavar, adubar, fazer aquilo que é necessário para frutificarmos, queridos. Então, o que precisa ser feito? Na parábola, a ideia ali era o quê? Rapaz,
o que é necessário para esse negócio frutificar. Então, tenho que escavar? Vou escavar. Eu tenho que adubar? Vou adubar. O que nós precisamos fazer para frutificar? Eu preciso orar mais? Vou orar mais. Eu preciso ler mais a minha Bíblia? Vou ler mais a minha Bíblia. Eu preciso participar mais dos cursos? Vou participar mais dos cursos. Eu preciso ser um tadeliano fiel? Vou ser um tadeliano, porque eu vou ser treinado, eu vou ser afiado aqui. Então, veja que nós somos uma igreja que temos uma visão, mas ninguém vive à deriva não, queridos. Se você quer ser um líder de life, você vai ser treinado, você vai ser equipado, você vai participar do Expresso 1, Expresso 2. Ninguém está à deriva. Então, às vezes, pastor que está há muito tempo na igreja, quantas vezes, né, pastor? Líderes infrutíferos, quando você vai observar de perto, é porque a pessoa não quer caminhar, não quer ser treinada, não quer ser discipulada, não quer fazer isso ou aquilo. Então, nós precisamos fazer o necessário para crescer. Amém? Amém. Faça o que tiver que fazer para você crescer. Quarto ponto, não, peraí, tá? Estou terminando. Nós precisamos também, queridos, fazer o que for necessário quanto às questões externas, tá? Primeiro, nós devemos olhar para a nossa vida. Em primeiro lugar, eu estou frutificando, estou dando frutos. Essa é a primeira reflexão. Segunda reflexão, quanto às questões externas. Beleza, eu sou líder de algum ministério, eu sou líder de alguma coisa, eu tenho filhos, eu tenho algum ministério, eu lidero, eu sou dono de algo, eu estou à frente de algum projeto. A pergunta é aquilo que está externo a mim, está frutificando? Está crescendo? Está dando resultados? Faça o que for necessário e faça o que estiver ao seu alcance. Amém? Faça o que estiver ao seu alcance. Por quê? Porque, infelizmente, queridos, muitas vezes você vai ter discípulos que esses discípulos, às vezes, eles vão embora. Né, pastor? Às vezes um líder, ele investe numa pessoa, quando menos espera, às vezes a pessoa vai embora. E você não pode fazer nada. Você não é dono daquela pessoa. Sabe, muitas vezes você tem um negócio, daí o governo toma atitude e às vezes você está de mãos atadas. Por quê? Porque o governo toma atitude em relação a, sei lá, aquele ambiente, aquele terreno. Então, quanto às coisas que nós podemos fazer, vamos fazer. Mas existem coisas que estão fora do nosso alcance. E aí, queridos, é quando você tem entendimento que você muitas vezes vai se privar, muitas vezes não, você vai se privar de feridas, de mágoas, sabe? De chateações. Por quê? Porque você tem a maturidade para entender isso. Existem coisas que Deus vai cortar. Não se abrace com projetos ou métodos infrutíferos. Quantas pessoas estão morrendo com projetos infrutíferos? E a pessoa, meu Deus, isso, aquilo, mas ela não sabe que Deus já cortou faz muito tempo. Já viu aquela, quem é do mundo dos investimentos, já viu aquela pessoa que ela compra uma ação, a ação vai a zero, mas ela morre com aquela ação acreditando que aquele projeto ainda vai dar certo. O cara investe no negócio, rapaz, o negócio está afundando, meu irmão. Não, mas eu estou pegado que isso aqui vai dar certo. Perdeu tudo. Existem coisas que Deus vai cortar e a gente precisa ter mais. Por que ele fala? Se vier dar fruto, bem está. Se não, pode mandar cortar. Será que nós temos a maturidade de falar, Deus, pode cortar isso aqui não está fazendo mais nenhum sentido na minha vida. Pode cortar esse namoro, pode cortar esse negócio, porque não frutifica. E aí, nós temos essa maturidade. Tinha uma amiga nossa, né, amor, que ela falou, rapaz, eu reprovei 10 vezes na autoescola. Irmão, 10 vezes. Foi a pessoa assim, o recorde que eu já vi. Aí ela falou, Andinho, eu terminei meu namoro, eu passei no ano seguinte. Ela falou, isso, eu não posso julgar se realmente isso tinha influência espiritual. Ou não, na verdade, mas o que ela falou foi o seguinte, Andinho, enquanto eu estava nesse namoro, a minha vida era amarrada. Não frutificava, não dava certo. Terminei, no ano seguinte eu passei.
Olha só, que bênção, né? Mas nós precisamos ter essa maturidade, querido, para deixar Deus cortar o que tiver que cortar. Amém? Para a gente encerrar. Uma pergunta. Eu estou frutificando? Veja aí, João. Vamos terminar com isso, tá? Eu estou frutificando? João capítulo 15. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o que, gente? Ele passa a mão na cabeça? É por isso que é duro, gente, a mensagem, gente. Aqui Jesus não enrola a gente, ele é direto com a gente. Ele corta e ele fala, ó, aquele que estando em mim. E todo o que dá, olha só, você que tem frutificado, você que tem dado frutos, e todo o que dá fruto, limpa, para o quê? Que produza mais fruto ainda. Amém? Seu life vai multiplicar muitas vezes ainda em nome de Jesus. Você vai crescer mais ainda em nome de Jesus. Os seus projetos, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, vai crescer mais ainda em nome de Jesus. Porque você se comprometeu e entendeu que precisa dar fruto. Ele fala, a pessoa tá, ó, aquele que estando em mim e não der frutos. Ele fala, e aí que é os crentes nominais, gente, que eles estão na igreja. Eles dizem que são crentes, eles têm uma Bíblia, eles têm uma roupa de crente, mas não dá fruto. Aí o Senhor corta. 3, vocês já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Para a gente concluir, gente. Desculpa a redundância. Para a gente concluir. O grande segredo, queridos, está em permanecer no Senhor. Em permanecer. Em estar ali, firme no Senhor. Porque Jesus falou, olha, existem pessoas que estando nele e não dá frutos. Mas o segredo está o quê? Em permanecer nele. E ser limpo pela palavra dele. Ouvir e compreender a palavra. E aí nós estaremos frutificando. A minha pergunta, eu estou frutificando? Deixa eu falar para você. Você tem buscado o Senhor? Você tem obedecido a palavra? Você tem sido fiel àquilo que o Senhor tem colocado no seu coração? Seja os projetos, seja o seu life, seja o seu discipulado, seja viver uma vida piedosa e santa. Você tem buscado fazer isso? Permanecendo em Cristo Jesus? Você está frutificando. Amém? E queridos, muitas vezes a gente não vê, sabe? A gente é assim, poxa, cadê os resultados? Mas é porque não é da noite para o dia, queridos. É processos, leva um tempo e o fruto vai aparecer. E você vai crescer cada vez mais. O seu life vai multiplicar. Essa igreja vai crescer. E nós vamos dar muitos frutos nessa cidade. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer o Senhor por essa. Meu pastor? Amém. Então vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, porque não queremos, ó Deus, não queremos negociar com o pecado, Pai. O pecado nos deixa infrutíferos ao Senhor. Não queremos, ó Deus, também ocupar espaços inutilmente. Não estamos em João Pessoa, Deus, para sermos uma igreja que só vai ocupar inutilmente um bairro, um espaço, município. Não, Senhor, nós queremos ser uma igreja viva e atuante nesse lugar. Nós somos essa igreja, Deus. Nós somos essa igreja. Nós queremos viver, Senhor. Nós queremos ser uma igreja de membros que se comprometerão, ó Deus, em viver uma vida contrita, quebrantada e sensível ao Espírito Santo. Ouvindo a tua direção, ó Deus. Ouvindo a tua direção, ó Pai. Obedecendo a tua palavra. Porque quando permanecemos em ti, ó Deus, nós frutificamos.
nós frutificamos. Nós cremos, ó Deus, que é só o começo de grandes coisas, de grandes frutos que o Senhor vai proporcionar à Paz Church de João Pessoa. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor bem forte.